Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês a receita de um bolo de coco. Primeiro eu vou começar mostrando para vocês os ingredientes da massa. Aqui nós vamos precisar de 3 ovos, um vidro de leite de coco pequeno, 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de margarina, 2 xícaras e meia de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Esses daqui são os ingredientes da massa que eu vou bater no liquidificador para vocês verem depois, porque essa receita nós vamos começar pelo recheio e nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 1 colher de sopa de maisena, um vidro de leite de coco, 1 xícara de chá de coco ralado, 1 lata de leite condensado e 1 caixinha de creme de leite de 200 gramas. Agora eu vou começar pelo recheio, porque ele vai ter que ficar reservado, certo? Então aqui eu vou dissolver a maisena. A maisena é dissolvida no leite de coco, tá bom? Para não ter perigo de empelotar o creme. Porque esse recheio ele vai servir para cobertura e para o recheio. Aqui eu estou dissolvendo a maisena no leite de coco. Dissolve bem para não ter perigo de empelotar depois. Aqui eu vou colocar numa panela. Mexe bem para ficar bem dissolvido. Aqui eu vou colocar o leite condensado. Dá mais uma boa mexida para ficar bem dissolvido. Depois que tiver tudo dissolvido e bem misturado, eu vou levar ao fogo para engrossar. Depois eu volto a mostrar para vocês e finalizar a receita do recheio e da cobertura. Olha pessoal, aqui eu já dissolvi a maisena no leite de coco, já coloquei o leite condensado. Agora eu vou mexer em fogo médio até engrossar. Olha pessoal, aqui eu já mexi até engrossar, olha. Mexe bem até engrossar, em fogo médio. Daí eu vou desligar aqui. Vou colocar a metade do coco ralado, metade do coco aqui, meia xícara seria, e vou reservar a outra metade. Daí mistura bem, depois que eu acrescentar metade do coco. Aqui pessoal, já tá pronto o recheio e a cobertura, porém eu vou dividir em 2 partes, porque uma parte eu vou rechear e uma parte depois eu vou colocar em cima do bolo. Então eu vou dividir meio a meio aqui. Vou reservar, ok? Bom pessoal, agora eu vou preparar a massa do bolo. Nós vamos começar batendo os ovos. Leite de coco.
o açúcar. E a farinha. Depois, primeiro nós vamos bater esses ingredientes mais líquidos, depois a gente coloca a farinha. Agora eu vou colocar o trigo. Vou tornar a bater. Olha pessoal, aqui eu já bati a massa do bolo. Ela fica uma massa bastante assim consistente, mas bate bem no liquidificador. Vocês vão dando uma ajudadinha, conforme for batendo vocês vão ajudando a misturar. Dá uma pausa, mistura e torna a bater. Agora eu vou colocar o royal e vou apenas mexer. Depois eu já passo para vocês colocando na forma e o recheio. Agora eu vou colocar o royal, uma colher de sopa de royal, e vou apenas mexer. Mexe para misturar bem. Olha pessoal, já mexi bem o royal com a massa. Agora eu vou colocar metade dessa massa na forma, untada com margarina e farinha de trigo. E você esparrama bem a massa. Depois eu vou colocar metade do recheio em cima dessa massa e depois coloco a outra parte, a outra metade da massa por cima do recheio. Coloquei metade da massa, vocês esparramam bem, espalha bem. Agora eu vou colocar a metade do recheio que ficou reservado. Como o recheio vai em cima da massa, então ele vai misturar junto com a massa. Eu coloquei a metade do recheio, dá a impressão que o recheio não vai ser o suficiente, mas à medida que o bolo assa, o recheio se espalha. Depois que eu coloquei o recheio, vou colocar a outra metade da massa por cima. Vou espalhar bem. Quando ela ficar uma massa bastante assim homogênea, aí ela fica uma massa muito boa. Agora vamos esparramar bem aqui por cima, bem de leve, né?
Depois eu vou levar para assar em forno pré-aquecido, mais ou menos por uns 40 minutos, até assar. Depois eu volto para mostrar a cobertura. Já coloquei o restante da massa em cima do recheio. Agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos por uns 40 minutos. Depois eu volto para finalizar com a cobertura e mostrar como que ficou o bolo. Olha pessoal, o nosso bolo já assou, já ficou pronto. Ele fica no forno tempo suficiente para assar e dourar levemente por cima. Olha como ficou. Agora eu vou terminar a cobertura. Cobertura, pessoal, eu vou misturar aquele restante do recheio que eu deixei a metade reservada. Agora eu vou colocar o creme de leite, que é uma caixinha. Vou misturar bem o restante do recheio, né? Olha só como é que fica. Mistura bem. E vou espalhar por cima do bolo. Agora espalha por cima do bolo. Todo o bolo. Olha pessoal, espalha bem a cobertura em cima do bolo, bem espalhadinha. E agora eu vou salpicar um pouco ralado. O restante do coco espalhamos a metade. Agora vamos colocar por cima do bolo. Olha pessoal, vocês façam essa receita que ela fica muito gostosa, muito saborosa. A princípio parece que ela não vai dar certo porque ela fica uma massa bem homogênea, ela não fica uma massa tão mole. Mas depois vocês veem o resultado. Olha só como ficou bonito o bolo. O bolo aqui é muito bom pro café da tarde, pro lanche, como vocês quiserem. E deixa nos comentários o que vocês acharam da receita, o que vocês estão achando da nossa receita. Eu vou deixar a receita passo a passo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem o que vocês acharam da nossa receita. E também que vocês se inscrevam no nosso canal. Depois eu vou voltar mostrando para vocês como que ficou a textura do nosso bolo. O coco vocês não precisam colocar, é a gosto. Se vocês quiserem colocar, vocês colocam tudo. Senão é mesmo só para salpicar por cima, ok? Olha pessoal, o nosso bolo já esfriou. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem como que ficou a nossa textura desse bolo. Como eu já disse para vocês, faço que vocês vão gostar. Cuidar com cuidado aqui, pessoal, porque ele ficou bem molhadinho. Olha só, que bolo lindo que ficou. Olha a textura desse bolo.
super fofo, macio, bem molhado. O recheio no meio foi absorvido pela massa. E agora aqui eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou a textura desse bolo. Olha, pessoal, é de dar água na boca. Espero que vocês façam. Deixa nos comentários o que vocês estão achando da nossa receita, o que vocês acharam desse bolo. Eu vou deixar a receita passo a passo na descrição do vídeo, como que é feito. Espero que vocês gostem. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, ative o sininho e logo eu estarei voltando com novas receitas para vocês. Até o nosso próximo vídeo e muito obrigado pela atenção de todos.